Vamos ler as Escrituras em Lucas 24, 45. Vamos começar com 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco? Convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Pai querido, que o Senhor tome este lugar, tome as nossas capacidades, o falar, todas as coisas, e unja os ouvidos dos ouvintes, dos nossos irmãos, e que todos sejamos grandemente, Senhor, edificados, fortalecidos no Senhor nesta manhã. Abençoa-nos, tome o curso de todas as coisas, Pai Santo, é o que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Quando a Escritura nos diz que foi aberto o entendimento, isso é uma coisa que cada um deva orar para que Deus lhe dê sabedoria, lhe dê o entendimento espiritual. Isso é algo que deve fazer parte, vamos dizer, das nossas orações rotineiras, diariamente. Porque não há coisa maior e melhor do que ter uma visão correta, vinda por Deus. Um dos maiores dons que existe é a sabedoria, a sabedoria espiritual para saber servir a Deus, para crer da maneira certa, e para conduzir a vida da maneira correta também. O próprio irmão Branham, ele nos diz, se ele tivesse uma doença pesada, vamos dizer, e Deus lhe oferecesse a cura ou o dom de sabedoria, ele pediria o dom de sabedoria, porque este iria preservar a sua alma, salvar a sua vida. Então, é o que Salomão pediu e Deus se agradou, não é certo? Agora, eu penso, às vezes, os discípulos, como eles viviam ao redor de Cristo. Eles ouviam Jesus falar, via Jesus operar maravilhas, eles sabiam que ali estava, vamos dizer, um homem extraordinário. E a fé deles foi crescendo e, por fim, eles disseram, sabemos que és vindo de Deus, não é certo? Mas eles não tinham uma compreensão correta. Apesar de conhecerem a Bíblia, vamos dizer, naquele tempo, quase de cor, cada ponto da lei, mas eles não podiam ver Cristo ali dentro da lei. Quando Moisés falou, quando os profetas falaram dele. Então, vamos dizer, apesar de ter a Bíblia na mão, apesar de ir na igreja, apesar disso e daquilo, ainda estavam tampados o seu entendimento. E a Bíblia diz que lhes abriu o entendimento. De que forma se abre o entendimento? Mostrando as Escrituras. Como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús,
O entendimento deles foram abertos. Como sempre eu digo, Jesus poderia ter chegado junto a eles e dito: ei, ressuscitei, estou aqui, ó. Mas Deus quer que a gente veja Ele através da sua palavra, através das Escrituras. É como Deus deseja que ser visto, porque isto é benefício para nós. Isto é como uma árvore que se planta, se tem raízes bem profundas e fortes, que vai sustentar na hora do vendaval, na hora do problema, e assim também é cada crente. Sua fé é enraigada, melhor falando, no solo das Escrituras. O que aconteceu ali no caminho de Emaús? Os dois vinham falando, lamentando, e Jesus saiu e disse: o que é que vocês estão conversando? Ah, é só você estrangeiro, não sabe o que aconteceu? Sim. Mas vocês não sabem que tudo isso que aconteceu era necessário? Tudo isso que aconteceu está dentro da Bíblia. Os profetas falaram. Moisés, Salmos, todos falaram. E daí começou a citar a Bíblia. Lembra quando Jesus mandou buscar o jumentinho? Olha o que disse o profeta: alegra-se, filha de Jerusalém, aí vem teu rei, manso, humilde, montado sobre o jumentinho, filho de jumenta de carga. Quer dizer, o entendimento deles foi abrindo. Crucificaram-me as mãos e os pés. Olham para mim e diz: creio em Deus. Repartir entre si os meus vestidos, e tantas escrituras. E à medida que Jesus ia falando, o coração deles ardia. Você sabe que o coração do eleito arde com a verdade? Então, irmãos, o entendimento deles foram abertos. E foi o que Deus fez. Mostrou para os apóstolos as Escrituras e abriu-lhes o entendimento. E eu penso que uma das grandes coisas difíceis era eles ver que naqueles sacrifícios diários ou dias especiais, que aqueles sacrifícios, cada ponto falava de Cristo. Cada ponto das Escrituras, do templo, cada coisa ali falava de Cristo. E eles puderam ver que é através do sangue que eles derramavam daqueles animais, e que Jesus morreu, derramou seu sangue, então eles viram aquela conexão. Sendo que antes aquilo era só formalidades, fazia sem entendimento. Mas quando eles puderam conectar, ver a coisa, que aí sim eles viram que era necessário o Cordeiro de Deus morrer para tirar os nossos pecados, para poder nos justificar. Eu quero falar sobre o sangue fala, já que hoje é dia de ceia. Então, voltando aos apóstolos, eles puderam ver a trajetória de toda a Bíblia. Desde o Jardim do Éden, quando o homem pecou e o cordeiro foi morto, para poder vestir o seu filho Adão,
tanto naturalmente como espiritualmente, principalmente, né? Eles puderam ver o plano de Deus, o plano da salvação. E esta salvação, igreja, ela é baseada unicamente em um ponto. Se chama Calvário, a morte de Cristo. Os que viveram antigamente é salvo pela cruz, porque eles olhavam para o futuro, através daqueles sacrifícios. E nós hoje olhamos para trás, para a cruz. Quer dizer, todos que são salvos mediante a cruz. Não importa o tempo que nasceu, que veio ao mundo, é salvo mediante a cruz de Cristo. Ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo por méritos próprios. Não. Somos salvos pela graça, sois salvos. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem de homem algum, para que não se glorie. Aleluias por isso, né? Então, a trajetória sempre foi o sangue. É o sangue. Sangue é o quê? Sangue é vida. Sangue é vida. E não há expiação. Como diz em Levítico 17, 1 ou 11, por aí. Não há expiação sem sangue. Deus deu sangue como expiação. O que quer dizer expiação? Ser favorável. Entende? Expiar é a morte, ser favorável. Não há salvação sem sangue, não há salvação. E a religião a religião cristã é a única religião que é sangue para lá, sangue para cá, é o sangue de Cristo, cantamos hinos. Vocês sabem que existem igrejas que até mudaram os seus hinários, aonde se fala de sangue? Oh, isso é uma coisa feia. Mas a religião cristã, podemos dizer que é uma religião sangrenta. Ela nos fala de sangue de todas as formas. A religião israelita também é uma religião sangrenta. Pode ver quantos sacrifícios de animais, de tudo, era sangue. A vida inteira da nação girava em torno do templo. E ali no templo era sacrificado os animais. Cada um levava o seu animal, confessava, colocava a mão sobre a cabeça do seu cordeiro e era imolado aquele animal. Era sangue, era queimado, e certas partes. Vocês vê o Velho Testamento e vê que havia muitos sacrifícios, principalmente nos dias festivos, dias especiais. Os sacerdotes, os levitas, tinham que dar duro para dar conta, para matar, para esfolar, para queimar. E eles faziam isto justamente no dia especial, que era em um sábado. Por isso Jesus disse, vocês nunca leram que os sacerdotes violam o sábado no templo e ficam impunes? Porque era o dia de serviço deles, era sábado, enquanto o resto da nação não podia fazer nada. Agora, depois que o templo foi destruído no ano 70 por Tito, os judeus pararam, como diz, cessou os sacrifícios. Cessou. Hoje eles não matam mais boi, não matam mais ovelha para essa finalidade. Por quê?
aquele lugar que Deus havia escolhido para lhe adorar, para fazer os sacrifícios, foi destruído. E você pergunta, o que é que eles fazem hoje? Eles reúnem suas sinagogas e leem a Bíblia, o Velho Testamento, as leis. Mas o cristianismo segue olhando para o sacrifício, porque todos os sacrifícios, desde o Jardim do Éden, apontava para Jesus Cristo. Apontava para Cristo. Por isso, irmãos, é necessário conhecer o valor do sangue. Vemos nas Escrituras, quando começou a igreja, os apóstolos reuniram e deram 3 ordens específicas. E uma delas era não comer carne com sangue. Por quê? O sangue era algo tão sagrado, porque no sangue está a vida. É algo muito sagrado. De forma que os israelitas sempre olharam com veneração, aliás, com respeito para o sangue. Porque ali representava uma vida que morreu, foi dada pelo seu pecado, pelas suas faltas. E quando Adão e Eva pecaram, Deus havia dito antes, o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Vocês vão morrer. Então, quando eles pecaram, alguma coisa tinha que ser feita. E Deus pôs o animal, cordeiro, como substituto até que viesse o tempo certo do original absorver aquela sombra. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora vocês sabem que pecado é morte. Pecado é morte. E morte quer dizer separação eterna. Por isso o apóstolo disse, há pecados que são para a morte e outros não são. O que é para a morte, ele diga, não diga o que oreis por ele. Primeira pessoa tem que acertar as coisas. Então nós vemos, irmãos, que tudo havia remissão, era feito através do sangue. Todas as coisas. O templo, os utensílios do templo, todas as coisas eram consagradas pelo sangue. Entende? Tudo. Por isso que o judeu sempre ele olhou com respeito para isto. De forma que a única coisa que não havia expiação era o homem assassinar, matar o seu irmão. Não havia expiação. Para todas as demais coisas havia, mas matar o homem não havia expiação. Quem matava tinha que morrer. Essa era a lei. Quem matava tinha que morrer. Mas para todas essas demais coisas havia expiação. Porque se o homem derramasse o sangue do seu irmão, não havia perdão. Quando eu digo expiação, não havia perdão. Não se podia fazer um sacrifício por isto. Então,
vamos voltar aqui. Vamos olhar essa trajetória desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou e Deus matou o cordeiro. Deus disse, o dia que vocês fizerem isso, vocês morrerão. Mas no lugar da vida de seus filhos, Deus deu um animal. Mas o pecado, que significa morte, separação, simplesmente separou o homem de Deus. E agora o homem tinha acesso a Deus através do sacrifício. Por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Porque Abel tomou seu cordeirinho e imolou e queimou e fez a sua oração, porque não há maneira de se aproximar de Deus se não é através do sangue. Eu estou falando isso, irmão, porque nós teremos a Santa Ceia. E você vai tomar o cálicezinho, o vinho, que é o símbolo do sangue de Cristo. Você conhecer e dar valor a isto. A mim, não importa se uma pessoa conheça a Bíblia de cor e salteado, mas precisamos de uma revelação, de um entendimento mais profundo sobre isto. Porque é o nosso alicerce. É onde nós somos salvos e onde somos justificados pela fé. É no sangue de Jesus Cristo. Talvez você diga, eu procuro fazer tudo. Eu creio que todos procuram. Eu sou obediente, eu faço isso, aquilo. Irmãos, isso é só uma resposta que você dá pelo que Deus tem feito por você. Como diz o irmão Brana, graça é o que Deus fez por você. Obras é o que você faz por Ele. Mas não é as obras que vai salvar. Então, aonde está baseada a sua fé? Aonde está alicerçada a sua fé? Temos que pedir a Deus entendimento. Peça a Deus compreensão, o valor do sacrifício de Cristo por nós, por todos. Entende? Então tudo girava em torno de sangue. Lembra que Jó fazia sacrifício pelos seus filhos? Não é isso? Lembra que Abraão levou seu próprio filho para ser morto? Ali era um tipo. Deus não permitiu o pai matar o filho. Mas Deus nos amou tanto que deu seu filho para nos salvar. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todos nós. Aleluias por isso, né? Aquele monte, Chan diz que é o Monte Moriá. Foi o mesmo monte que 2000 anos, quase 2000 anos mais tarde, Jesus morreu, pendurado na cruz. Deus não permitiu Abraão, mas ali estava o quê? Uma figura. Pai, aqui está o fogo, aqui está a faca, a lenha e cadê o principal? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando Abraão levantou os olhos, estava aquele cordeiro, aquele carneiro, né? Amarrado ali pelos chifres nos cipós. Deus proveu? Sim. De onde apareceu aquele cordeiro? Aquele animal? Aonde havia lobos, havia leões, havia... De que forma aquele animal chegou ali? Deus proveu, Deus...
Entende? Por isso, nós sabemos que representa Jesus Cristo. Deus proveu para nós. Agora, todos aqueles sacrifícios, ele só cobria, ele não tirava o pecado, ele cobria o pecado. Por isso que o pecador voltava e voltava, muitas vezes, mostrando que este sacrifício não era perfeito. E mesmo os sacerdotes, eles não eram perfeitos. Eles, antes de entrar no lugar santo, o sacerdote, ele tinha que oferecer por si mesmo, ele era um pecador. Mas a Escritura nos diz que Jesus entrou além do véu. Entende? O sacrifício foi realizado de uma vez por todas, para aperfeiçoar aqueles que se achegam a Ele. Então, é através do sangue. É por isso que cada um tem que aceitar, tem que crer. É como o homem lá que buscou perdão no presidente Abraham Lincoln, pelo seu companheiro. E quando chegou o perdão, a escrita ali, não mate fulano, eu o perdoo, porque só ele podia perdoar. O que houve? O homem não aceitou. O homem não aceitou. Isso aí não vem de uma igreja que tem, vamos dizer, torres, um ministério de homens conceituados, formados. Se fosse o perdão do presidente, tinha que estar no papel timbrado, de seda, com carimbos. Mas o perdão tinha sido feito, vamos dizer, num papel de embrulho. Um papel simples. E o camarada não aceitou. E no outro dia ele foi fuzilado. Deus fez tudo. Envia o seu perdão, a sua salvação, mas nem todos aceitam. Não é isso? Por isso nos diz em Isaías 53 que ele morreu pelo pecado de muitos, não de todos, porque os demais não aceitam. Mas a sua morte poderá salvar todos, mas nem todos aceitam. Mas aqueles que o aceitaram, Deus deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos de Deus. Aleluias por isso. Deixa-me ler aqui. Hebreus capítulo 9. Nos diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quer dizer, os pecados, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,
purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Quer dizer, se aquela gente levava aquele animal e via o animal morrer pelos seus pecados, confessava e voltava para casa com a consciência tranquila, sabendo que não devia mais nada, que estava limpo. Ele havia feito o que Jeová lhe havia requerido, e ele cria naquilo que estava fazendo. E como disse Paulo, se a cinza de uma novilha, se o sangue de cordeiros, cabritos e tudo mais, fazia isso, santificava, dava essa consciência tranquila ao adorador, quanto mais o sangue de Cristo. Não é o sangue de uma novilha, de um cabrito, de um boi ou de uma ovelha. Não, não. Nós hoje estamos debaixo do sangue de Cristo. Entende? O sangue de Cristo. E Cristo ofereceu-se a si mesmo, imaculado a Deus. Ele não tinha pecado. A vossa consciência purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, quer dizer, o novo pacto. Este sangue é o novo pacto, novo testamento, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessária que intervenha a morte do testador. Vocês sabem que se alguém fez aí ou deixou um testamento para a sua família, para os seus filhos, ou para quem quer que ele queira deixar, aquele testamento só tem valor quando morre o camarada, o testador. Veja vocês, porque aonde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Então, veja, tudo no Velho Testamento, ali no templo, tudo foi consagrado com sangue. Agora, o Novo Testamento, Jesus morreu para que tivesse valor, vamos dizer, o seu sangue, a sua vida que ele deu por nós. Irmãos, é nisso que você tem que agarrar. É nisso que você tem que abraçar. Não é nenhuma religião, não é nenhum homem, não é em tuas obras, não. É na obra consumada ali no Calvário. Tudo que Deus tinha para nós, Ele nos deu ali no Calvário. A cura, a salvação, a libertação, a vitória, tudo, tudo. É preciso ver de uma maneira diferente o sacrifício? É preciso você ver ele dentro da sua realidade. Porque é nisso aonde nós estamos de pé. Aleluias. Eu tenho aqui mensagem. Por que a pequena Belém? Diz o mensageiro, profeta. Jesus era Deus, preste atenção. Não um judeu.
Lembre-se, a célula do sangue vem do sexo masculino. Quer dizer, um ovo, ele só fica fértil depois que a galinha andou com o galo. E ele não era nenhum homem judeu nem gentil. Ele era Deus criado em carne. Aquele óvulo fecundado foi criado. O óvulo não era de Maria. Aqui, aqui nesse mundo dos viventes, tem que haver o esperma e o óvulos, em tudo, até entre os peixes. Mas aquele óvulo fecundado foi criado. E Maria somente gerou, nela foi gerado. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Nós não somos salvos pelo sangue de um judeu, nem pelo sangue de um gentil. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Aleluias. Então aquele sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue do próprio Deus. O sangue que Deus resgatou a sua própria igreja. Ele era Deus, nada menos. Ele não era judeu nem gentil. O sangue criativo de Deus nele nos tornamos, se ele fosse um judeu ou um gentil, nós estaríamos todos perdidos. Ele era Deus em carne, certo? Não adoro um judeu, eu adoro a Jesus Cristo. Não adoro uma ficção ou alguma espécie de alguma coisa histórica. Eu adoro a Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo agora mesmo, que é sua palavra que foi manifestada nesta era. O sangue de Cristo não era o sangue de um homem comum. Ele era o próprio Deus. Deus feito em carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Não é certo? Então, irmãos, nós adoramos a Deus. É o sangue de Deus. Agora eu pergunto, se o sangue de um animal dava tanta tranquilidade para um adorador, e o sangue de Deus hoje? Se o sangue fala, se o sangue de Abel falava contra Caim, se o sangue de todos justos clama contra o sistema católico que os matou, fala. E o sangue de Jesus Cristo, que fala pelo pecador, fala muito melhor do que o sangue de um animal, do que o sangue de qualquer homem. O sangue de Cristo, o sangue de Deus fala por todos nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua formosura. Então, irmãos, é isto que eu queria vos dizer. O sangue fala. E ele fala pelos meus pecados. Ele fala pelos teus. Ele fala
ele fala pela justiça. Nós achegamos a Deus não confiado em nós mesmos. Há um novo e bendito caminho consagrado além do véu, além daquele corpo, é o sangue que foi derramado. E este sangue fala. Agora nós estamos em uma luta, em uma batalha. E nessa batalha, qualquer um pode ser ferido. Em uma batalha, uma pessoa pode ser ferido, pode sair paraplégico. O pior é se morrer. É igual um acidente. Pode ser só o carro, pode ser umas feridas leves, pode ser grave, pode sair paraplégico. E o pior é morrer. Todos nós estamos em uma batalha. Você pode ser ferido? Pode. Mas nós temos um recurso. Não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto a Deus. E o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. E não temos mais consciência daquele pecado. Alguma coisa na tua vida pregressa, lá atrás, que você pôs debaixo do sangue, lhe condena? Se o pecador que ia levar aquele carneiro para o sacrifício saía com uma consciência tranquila, e nós que aceitamos o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus proveu por nós, é isto. Conta-se que o lagarto, ele briga com a cobra. Ele briga, mata até a cobra, mas ele está sujeito a ser picado pela cobra. E quando a cobra o pica, ele tem uma certa árvore ali, uma raiz, e ele corre para aquela árvorezinha ali e come da raiz, e aquela raiz lhe dá saúde, tranca aquele veneno, põe ele de novo imune. Quer dizer, ele não está mais debaixo daquele veneno. E ele volta à luta. E quando você, ou eu, quem quer que seja, quem é que não tem suas falhas, fraquezas? O que acontece? Você tem que correr lá na raiz de Jessé, olhar para o Calvário, e você deve enfrentar as lutas com fé. Com fé. Não com medo. Você tem que enfrentar as lutas, as diferenças, os problemas. Não importa se vem de uma mente que às horas solta pensamentos errôneos, seja o que for. Você tem que ter essa estaca aqui embaixo, a fé. Porque é justamente esta fé no sacrifício que nos justifica. É esta fé no sacrifício de Deus por nós é que nos coloca imunes, vamos dizer, nos coloca acima do diabo em tudo. Então você coma desta raiz de Jessé. Vai ali, se fortaleça e volta à briga. Não seja covarde, não fuja. Melhor encarar o inimigo sempre de frente. E lembre disso, você está acima dele. A Escritura diz que Deus colocou o diabo debaixo dos pés da igreja. Então ele não está à altura de competir.
mas ele está debaixo dos teus pés. Você é mais do que vencedor, mas através da cruz, pela fé, somos justificados. Sabe o que é ser justificado? Vocês sabem. É ser inocentados. Inocentado de tudo, de tudo, de tudo. Não ter mais culpa. Mas onde que podemos nos lavar de tal maneira que posso escapar de toda mancha? Só existe um lugar, no sangue de Jesus Cristo. É ali que nós somos inocentados. Justificar, pecar, você pode pecar contra, eu posso pecar contra você. Errar, você diz, tudo bem, irmão Febrônio, eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo. E você nem leva em conta aquilo, mas você é humano, eu sou humano, a gente lembra, mesmo que não considere nada. Mas nós podemos perdoar, mas nunca podemos justificar um ao outro. Você sabia disso? Porque foi feito. Só Deus que pode justificar. É como se nunca você mentiu, nunca você pensou isso, nunca você fez isso. Entende? Fica limpíssimo. Eu recordo na escola, quando criança, a gente escrevia com lápis e depois tinha que apagar, mas mesmo apagando, ainda ficava aquela cicatriz. Ficava aquela cicatriz, né? Mas pensa você, ser justificado a tal ponto que não fica nenhuma cicatriz. O sangue, se você olha uma coisa vermelha através de um vermelho, aquilo se torna branco. E Deus, Ele nos olha através do sangue de Cristo. E você leva o sangue de Cristo sobre você. Então, cada um de nós, Deus não me vê, Ele não te vê. O que Ele vê em nós é o sangue de Cristo. Aleluias por isso. E de que forma a igreja ela é vencedora? De que forma a igreja é uma vencedora? Nos diz em Apocalipse 12, verso 11, falando daqueles bem-aventurados vencedores. E eles o venceram. Venceram quem? O dragão, o diabo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Há alguma outra forma de vencer o diabo? Se tem, me diga, porque eu não sei. E nem a Bíblia sabe. Porque a Bíblia diz isso, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quer dizer, eu creio, eu aceito, é meu, eu tenho. Testemunho é dizer o que é. É confessar, é dizer a mesma coisa. Confesse o que está escrito, confesse o que Deus fez por você. É dessa forma que nós vencemos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Então, esta é a forma.
Ah, irmão, eu vou vencer porque eu tenho um conhecimento intelectual de uma mensagem hoje. Ou eu vou vencer porque eu estou agarrado ali onde é a base. Aquele homem que começou a mensagem aqui, ou aquele homem que é filho do mensageiro. Não, você pode ir aonde você quiser. Não há vitória em nenhuma religião, em nenhum grupo. Por isso você põe a tua fé, meu irmão querido, põe a tua fé no sangue do Cordeiro, porque é ali que nós vencemos. Ou eu venci porque eu sou fulano, eu sou isso, eu nunca fiz aquilo, ou isso, aquilo. Não, não, não. Nem sequer somos dignos de chegar diante de Deus se não estivermos embrulhados na justiça de Cristo. Todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus, da salvação. Por isso Deus fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Nem poderíamos dizer, meu pai. Que coisa boa, eu gosto de chamar Deus de pai. Um pai é o que nos gerou, é o que nos sustenta, é o que nos protege, é o que nos disciplina. Ele é tudo. Nem teríamos ousadia de chamar Deus de pai se não fosse por Jesus Cristo. E a todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos por adoção, por Jesus Cristo. Não temos justiça própria. Por isso eu quero que vocês entendam isso aqui. Não baseie a tua salvação em tuas obras. Não baseie a tua salvação, porque pela graça que somos salvos. Obras é o que você faz para Deus por amar, corresponder com Deus o que Ele fez tanto por ti. Mas obras não são duplicatas para que cobre de Deus. É a graça, irmão. É esta suprema graça que nos salva. Agora, vamos usar, como disse Paulo, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Uma pessoa que permanece no pecado nunca alcançou graça. Nunca foi libertado. Não vamos abusar da graça de Deus, como diz o irmão Branham. Em outras palavras, seria mais ou menos assim. Graça, 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 até que vai para um extremo, para a desgraça. Abusa da graça. É bom que veja a graça para ser agradecido a Deus. E ensinar a graça para um povo inconvertido é dizer para eles, permaneçam no pecado, porque a graça já vos salvou. É a doutrina de Calvínio. Uma vez salvos, salvos para sempre. Tá bem. Então aí está o valor do sangue, irmãos. Eu gostaria de ter palavras, eu gostaria de ter maneiras, eu gostaria de ser mais convincente, mostrar a vocês o quanto é precioso o sacrifício. E vamos estar aqui à tarde para honrar. Quando você vem aqui, você está dizendo diante de Deus, Senhor, eu sou fruto do teu trabalho. E as Escrituras nos dizem, e ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito.
Eu sou fruto do teu labor, teu trabalho. Eu venho aqui, Senhor, me identificar com o Calvário, diante do Senhor, diante dos anjos, diante dos infernos, se querem olhar, diante de meus irmãos, diante de minhas irmãs. Se uma pessoa não estiver em ordem para tomar da ceia, eu pergunto, será que estaria para ir no arrebatamento? Não arraste mágoas, não arraste dificuldades. Seja livre, soltai, soltar-vos-ão. Viva para o arrebatamento a cada momento. Viva nessa expectativa gloriosa. O nosso assunto é o arrebatamento. Não estamos em busca de uma grande igreja, de grandes pregações, disso, de grandes coisas, não. O que queremos é o arrebatamento. É viver para o arrebatamento, para a vinda de Cristo. Fiquemos de pé. Queridíssimo Deus, eu rogo ao Senhor que o Senhor revele em cada coração, no meu e de todos aqui, a magnitude, Senhor, do Calvário, o sangue de Cristo, que nos põe em companheirismo contigo, que apaga os pecados de nossas vidas. E este sangue ainda está ali sobre o propiciatório, e intercedendo, Pai. Se está intercedendo é porque há pessoas que precisam dessa intercessão e nós precisamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas. Ó Deus, cada um possa reconhecer o valor deste sangue, confiar, aceitar, abraçar e seguir adiante, Senhor. Ninguém é perfeito por si mesmo, mas somos através da perfeição de Cristo, da justiça de Cristo. Eu peço que abençoe o teu povo, Senhor, e que cada um possa voltar para casa neste dia e com isso se examinar para que tome da Santa Ceia, para que não tome, Senhor, indignamente, vivendo, falando, atuando em coisas errôneas. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração. E se alguém tem aquele cascão, Senhor, já sua mente foi simplesmente cauterizada pelo pecado, que o Senhor possa ter misericórdia e fazer com que sinta as suas falhas e que corra para ti, Senhor, e alcance do Senhor a graça e a vitória. Para isto Jesus veio ao mundo para nos dar vitória. Pai, agora dê aos teus filhos um bom dia. Guarda-os, Senhor, proteja-os e que cada um seja o melhor filho, a melhor filha. Em nome de Jesus, amém.